Eu os cumprimento com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar sequência no estudo sobre o dízimo. Na semana passada, no estudo anterior, eu disse que nós íamos dar sequência no Novo Testamento, falando a respeito a partir da Epístola aos Hebreus. Mas surgiu alguns outros questionamentos, alguns outros posicionamentos, e eu vou aqui fazer uma abordagem aqui ainda nos evangelhos, nas epístolas. E eu quero dizer assim que o nosso estudo, nós já temos dois estudos, né, o 1 e o 2, agora nós estamos no estudo na parte 3, sobre o dízimo. E ainda temos aqui, vamos falar, além do que vamos falar hoje, porque alguém perguntou por que no Novo Testamento não se acha um ensino, uma doutrina específica sobre o dízimo para os cristãos. Então nós vamos abordar hoje essa questão aqui. Mas nós temos ainda pela frente a origem do dízimo, o dízimo dado por Abraão, o dízimo dado por Jacó, o dízimo dos israelitas, também a questão de Malaquias, que é muito usado, e sobre o dízimo na Idade Média, porque alguém fez as perguntas, questionaram, então nós vamos abordar essas questões aí. E já dizendo para vocês que qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode colocar nos comentários aí, que eu, na maneira possível, vou respondendo, vou esclarecendo. Teve um irmão também que questionou, fez outro questionamento, mas no decorrer dos nossos estudos isso vai ficar mais claro. Mas, a princípio, então, vamos trabalhar aqui um pouco mais no Novo Testamento para responder ao questionamento de por que o Novo Testamento não traz uma doutrina, um ensinamento específico sobre o dízimo para os cristãos. Certo? Então eu quero ler aqui, para nós iniciarmos aqui nosso estudo, eu quero ler em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e o 7, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então esse é o primeiro versículo que nós estamos lendo. Depois temos outros versículos que nós vamos afirmar. Então, por que o Novo Testamento não traz assim uma doutrina específica sobre o dízimo direcionada aos cristãos? Nos evangelhos, eu gosto muito de frisar falar sempre do que Jesus ensinou primeiramente. Nós temos que olhar para o nosso mestre, que é Jesus Cristo. Não devemos começar lá em Moisés, nem profeta, e nem seguir os apóstolos. A primeira coisa que nós temos que ver é o que Jesus ensinou a respeito do assunto que nós temos que tratar, qualquer assunto. Então, a única vez que Jesus citou a questão Jesus falou sobre o dízimo, nós podemos ver bem pouco relato, talvez uma repetição, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, o que Jesus falou? Porque as pessoas não leem e não entendem. Aqui Jesus está falando o quê? Qual a primeira palavra que Jesus falou aqui? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, a única vez que Jesus falou sobre o dízimo, ele não estava dando uma doutrina, nem um ensinamento para os cristãos, para os seus seguidores. Ele estava aqui questionando e reprovando as atitudes dos fariseus, que eles estavam corretos em entregar o dízimo, porque era a lei deles, eles têm que entregar mesmo. Inclusive, eu quero até fazer um entre parênteses aqui, que eu vou repetir aqui algumas falas que eu já falei no estudo anterior, por questão de necessidade, por questão de lógica, para ficar bem gravado na mente de vocês. Então, eu vou repetir algumas coisas. Mas,
Então o que Jesus está falando? Ele está dando uma doutrina, um ensinamento para os seus seguidores, para os cristãos? Claro que não. Quem falar que está ensinando isso aqui, que isso aqui é um ensinamento para os cristãos, está completamente errado, completamente enganado, não entendeu o que Jesus está dizendo aqui. Então vocês daí entregam o dízimo, vocês deveriam de fato fazer isso, mas não desprezar as outras, não omitir as outras. Então porque vocês entregam o dízimo, talvez mais para se aparecer, mais para se exaltar, mas despreza o principal. Então qual é o principal? Qual é o mais importante? É o dízimo ou é a justiça, a misericórdia e a fé? Porque às vezes as pessoas dão os 10% de forma até forçada, mas não tem nada a ver, falta nele justiça, falta nele a misericórdia, falta nele a fé. Ele não está dando por fé. Isso eu vejo muitos e muitos acontecendo hoje nas igrejas. As pessoas não estão entregando o dízimo por fé. Estão entregando por pressão, por medo, por cobrança, por ameaça dos seus líderes. Então esse dízimo diante de Deus não está valendo nada. Nada. Porque está fazendo de uma forma forçada, de uma forma obrigatória. Então, é isso que estou fazendo essa observação, que Jesus não deu nenhuma doutrina e também nenhum dos apóstolos deram nenhuma doutrina sobre o dízimo para os cristãos. O único texto que fala de dízimo é aqui nos evangelhos, quando Jesus questiona os fariseus, e lá em Hebreus, quando está fazendo uma referência a Abraão e aos levitas. Depois nós vamos entrar nessas questões, quando formos falar sobre o dízimo de Abraão e tal. Então vamos relacionar isso aí, vamos falar sobre isso aí. Mas por que o Novo Testamento não fala sobre questão de 10% do dízimo? Porque em relação à contribuição, o Novo Testamento não trabalha com porcentagem. Como eu já falei aqui, então vou repetir, como eu já falei aqui, o ensinamento de Jesus a respeito da contribuição. O que acontecia? Observe o que ele falou, a observação que ele fez sobre a oferta da viúva. Presta atenção, a oferta da viúva, que está em Marcos 12, 41 a 44, Lucas 21, 1 a 4. Ela deu 10%? Não, ela deu tudo que ela tinha naquele momento. Mas quem foi que cobrou dela para ela dar os 100% que ela tinha naquele momento? Quem cobrou? Quem exigiu dela? Ninguém. Então, aí está o ponto de vista que Jesus estava mostrando. Para ver, meus discípulos, como são as pessoas que de fato amam a Deus. Porque, mais uma vez, eu quero dizer que tem muitas pessoas, talvez líderes, ou pastores, bispos, sei lá, apóstolos, que não vão gostar do ensinamento que eu estou dando aqui. Mas sabe por quê? Porque não querem que a verdade seja dita. Porque tem medo de perder os seus dizimistas. Eu, porém, não tenho nenhum medo. Inclusive, eu conheço pastores que eles ensinavam que o dízimo era uma obrigação, era obrigado a entregar. Mas depois, ele estudando mais profundamente, ele percebeu que importa mais o amor. A doutrina de Cristo é o amor, em primeiro lugar. Então, ele passou a ensinar a verdadeira doutrina de Cristo, que é o amor. E aí ele entendeu que o dízimo também não seria obrigatório. E quando ele passou a ensinar para a igreja que o dízimo não era obrigatório, que ninguém era obrigado a entregar o dízimo, a diretoria da igreja chamou o pastor e disse: pastor, o senhor está maluco? O senhor enlouqueceu? Se o senhor fala que as pessoas não são obrigadas a trazer o dízimo, quem é que vai trazer o dízimo? Com que dinheiro vão pagar as despesas, inclusive a prebenda do senhor, inclusive o sustento do senhor e a sua família? Com que dinheiro? Ele disse: não, calma, meus irmãos, vocês vão ver os resultados. E por incrível que pareça, quando ele falou: vocês não são obrigados a trazer o dízimo, vocês vão entregar para a obra de Deus. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra aqui, as igrejas, precisa manter a manutenção do templo, pagar as dívidas, as contas de luz, de água, telefone, a despesa, o salário de quem trabalha, de quem presta serviço lá no templo, às vezes o zelador, ou alguém que cuida ali, ou mesmo o pastor, se ele se dedica de fato na obra de Deus, ele tem o seu sustento, como Jesus disse, que todo obreiro é digno do seu sustento, do seu salário. Então, por incrível que pareça, quando ele começou a ensinar as pessoas que elas deveriam contribuir por amor, com alegria, não com tristeza, conforme nós lemos lá em Coríntios, não com tristeza, nem por necessidade, nem por obrigação, por amor,
Então o que nós lemos no versículo anterior? O que semeia muito, vai colher muito. O que semeia pouco, vai colher pouco. Então o que aconteceu? As entradas da igreja dobraram. Sabe por quê? Porque passaram a entregar por amor. Passaram a entregar com amor, com reconhecimento, com gratidão. Então, a igreja teve uma entrada muito maior, tem uma entrada muito maior do que quando o pastor ensinava que as pessoas eram obrigadas a entregar o dízimo. E aí, nós seguindo aqui, por que o Novo Testamento não trabalha com questão de porcentagem na questão de contribuição? Porque nós podemos observar, o ministério de Jesus era sustentado por quem? Eu acho que eu já falei isso num estudo anterior, mas estou repetindo como isso, para você ficar bem fixado na mente de vocês. Olha como Jesus ele trabalhava com a questão da contribuição. Quem, por exemplo, sustentava Jesus e seus discípulos no seu ministério? Porque eles se dedicavam praticamente 24 horas por dia, né? Exceto os momentos de descanso, mas mesmo assim alguém ainda procurava Jesus para pedir alguma coisa, para falar, para pedir, né, que curasse alguém. Então, quem sustentava? O texto de Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, diz que, cita o nome de algumas, Maria Madalena, Salomé, acho que é Joana, se não me engano, e muitas outras mulheres que sustentavam Jesus no seu ministério. Agora, Jesus cobrou delas alguma coisa? Jesus exigiu delas o dízimo, 10%? Ele obrigou, ele exigiu, amedrontou, ameaçou elas que elas tinham que sustentar a obra de Deus? Claro que não. Elas deram de forma voluntária e com certeza não deixou faltar nada para Jesus e nem seus discípulos. E agora eu pergunto a você, será que sustentar 13 pessoas ou mais? 13 pessoas era Jesus e seus 12 discípulos, mas certamente mais algumas pessoas acompanhavam ali no dia a dia, que não era discípulo, mas acompanhavam. Que aliás tinha um certo momento que parece que tinha 70 discípulos, se não me engano, que também era enviado por Jesus para ensinar, para pregar. Então imagina aí, calcula aí quanto essas mulheres não gastavam durante o mês para sustentar essas pessoas que estavam no ministério de Jesus. Me diga aí. Talvez 1% do que elas tinham era suficiente, para não sei qual era o recurso financeiro que elas tinham. Se elas tinham bastante, então talvez 1% era suficiente. Mas se não, poderia ser 10%, menos de 1%, 15%, 20% ou 40%, não importa, que o texto não fala quantos por cento ela entregava, ela sustentava a obra de Deus. Então, como nós falamos lá, como Jesus falou, questionou os fariseus, que faltava o principal, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então, quando nós, de fato, eu digo assim, às vezes o pastor fica com medo, não, se eu falar que não é preciso entregar o dízimo, porque na verdade não existe doutrina de Jesus ensinando, dando ordem para que os cristãos entregassem dízimo, não existe isso aí na Bíblia, não existe. Jesus ensinando não, tem na lei de Moisés, a lei de Moisés, que depois nós vamos falar, como eu já disse ali, sobre a origem do dízimo de Abraão, de Jacó e dos israelitas. Então, mas sim, aí eu pergunto aos pastores, aos líderes que estão me ouvindo, que às vezes não estão nem gostando do que eu estou falando, mas estou falando a verdade, doa onde doer, Jesus que mandou falar, então tem que obedecer a Cristo, não é a ordem do homem. Então não me interessa, porque o que me importa é servir e agradar a Deus e obedecer a ordem divina, não é a ordem dos homens. Porque pastores são homens como eu mesmo, que aliás, não quero me exaltar, mas eu me preparei, estudei durante 6 anos na faculdade teológica para estudar, para ter capacidade de fazer uma exegese do texto, conhecendo a língua original, a cultura, um pouco da cultura, de todo o âmbito ali que foi escrita a Bíblia. Então eu não estou falando isso aqui por acaso, que eu inventei não. E faz décadas, faz muitos anos que eu estou estudando, analisando essas questões que são talvez polêmicas. Há muitos anos. Porque eu também fui enganado no começo. Me falaram que era obrigado, se eu não entregasse o dízimo, estava roubando de Deus, quem rouba Deus não entra no céu, mas também tem outras questões. A Bíblia diz que os injustos também não entram no reino do céu. Mas eu digo para os pastores que são sérios, preste atenção, líderes que são sérios, você quer ouvir a verdade? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você ensinar a verdade para o povo, inclusive o amor, que é o principal mandamento de Jesus, as pessoas não vão entregar o dízimo por medo, não, vão entregar por amor, vão entregar não só o dízimo, vão entregar muito mais, vão sustentar
Porque vão se apegar também nos versículos que diz lá que quem semeia pouco vai colher pouco, quem semeia muito vai colher muito. Então é um ensinamento do Novo Testamento. Então se você tem fé, a obra não é de Deus? Então se você de fato tem fé, meu querido pastor, missionário, todos os líderes que estão na direção estão na responsabilidade de ensinar a igreja. A obra é tua ou é de Deus? De Deus, é claro, você vai respondeu de Deus. Então, você não tem fé em Deus? Tem. Então, se você tem fé em Deus, com certeza Deus proverá, não te vai faltar nada, vai ter com abundância, vai sobrar ainda. Então, não se preocupe, pode ensinar a verdade. Pode ensinar a verdade. Dízimo não é obrigatório para os cristãos. E, papo encerrado, não é obrigatório. E prova na Bíblia onde Jesus tem alguma doutrina, ensinamento dizendo que os cristãos têm que entregar 10%. Não tem que entregar 10%. Entrega aquilo que propõe no coração, que é com alegria, não com tristeza, não com amargura, não por medo, não debaixo de ameaça, mas por amor. Porque aquilo que é feito por obrigação talvez seja mal feito. Mas aquilo que é feito por amor é bem feito. É feito com prazer, com alegria. Quantas vezes eu entreguei, eu não estou dizendo isso para exaltar a mim, não é para isso não. Longe de mim a exaltação, eu quero sempre ser humilde diante do Senhor e diante das pessoas, mas eu quero dizer assim, quantas vezes eu senti no coração de entregar 15%, mas não porque o pastor estava exigindo 15%, é porque eu senti, eu estava dando por amor. E conheço pessoas que entregam 30%, 40% por amor. Tem outros que entregam 1%, 0,5% também por amor, porque é o que ele pode entregar. É o que ele pode entregar, porque dentro do ensinamento cristão não existe porcentagem. Não existe porcentagem. Então presta atenção. Pare de ensinar besteira para o povo, pare de ensinar mentira para o povo. Você está mentindo. A Bíblia diz a mim que o mentiroso não tem parte no reino do céu. Você está ensinando mentira, dizendo que o cristão é obrigado a entregar a Deus. Isso é uma mentira. Eu falo com toda a convicção, com toda a certeza de Deus, que é Deus quem está mandando eu falar. Então ouça, ou se você quiser ouvir, você ouça e guarde. Mas se não quiser, problema teu com Deus. O meu recado, o recado que Deus está mandando entregar, eu estou entregando. Isso é pesado para mim? É duro. Mas quando Deus manda falar, não tem como a gente evitar. Porque senão quem vai pagar sou eu. Então preste atenção nisso aí. E eu vou dar sequência no estudo aqui, nós vamos parar por agora e vamos dar uma pausa. Então retornaremos na sequência do estudo e vamos falar um pouquinho da questão do início da igreja, Atos dos Apóstolos, e daí para frente o que foi que aconteceu. A respeito das contribuições, e nós vamos observar isso aí. Mas por enquanto vamos estar aqui dando uma pausa no nosso estudo. Tá bom? Mas aprenda isso. Ensina a verdade para o povo, ensina o amor, porque eles vão contribuir com alegria, com satisfação, com prazer. E não vai dar 10% não. Se ele puder dar mais, ele vai dar mais. Se não puder dar mais, dá menos. Ou se ele não puder dar nada, ele não dá nada também. Porque infelizmente esses pastores, eu já só vou contar mais essa experiência aqui, e vamos encerrar esse estudo por agora, como eles vamos dar uma pausa aqui. Eu fui pregar na igreja no final de semana, era sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu digo para vocês, irmãos, eu voltei de lá triste, amargurado. Sabe por quê? Eu dando um ensino lá da palavra de Deus, ministrei no sábado à noite, como foi no domingo de manhã, era o estudo bíblico, depois do estudo bíblico, a ceia. A ceia. E você sabe o que foi que o pastor falou na hora da ceia? Ele disse, o irmão que não pagou o dízimo não pode participar da ceia porque está debaixo de maldição. Falou com essas palavras bem claras. Agora, será que ele foi lá ver se o irmão não estava até passando por necessidade? E será que ele foi conversar com o irmão por que ele não entregou a contribuição? Não, jogou a palavra de maldição. Você não pode participar da ceia porque você está debaixo de maldição. Eu saí de lá triste. Preguei à noite, mas preguei com o coração doendo. E aí vou dar sequência, então, dar pausa aqui, depois voltaremos com mais a sequência, falando a respeito mais um pouco a respeito das contribuições no Novo Testamento.
E se você não assistiu os vídeos anteriores, tem 2 vídeos anteriores a esse, falando sobre o budismo, então acesse no YouTube, né, os vídeos anteriores para você ver a sequência, tá bom? Um abraço.